Sêmola de grano duro ou farinha comum? Qual dessas duas faz a melhor massa fresca? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Fabinho, da A Cozinha do Fabinho. Sou especialista em massas artesanais. E aqui nesse canal, pessoal, eu ajudo você na sua produção de massas frescas. Se você quer abrir um negócio de massas, você que está começando a empreender no ramo das massas artesanais, ou até mesmo apenas quer fazer massa fresca de qualidade, então aqui é o canal. Aqui eu te ensino, eu te ajudo, dou dicas, enfim. Então aqui, pessoal, para você que é novo, já segue o Fabinho aqui no meu canal do YouTube, que é A Cozinha do Fabinho. Já ativa o sininho, compartilha esse conteúdo, que são conteúdos gratuitos, valiosos, que eu estou sempre postando aqui toda semana, para aquela pessoa que está precisando aprender massas artesanais de qualidade profissional. Também já aproveita, segue o Fabinho no Instagram e no TikTok. É A Cozinha do Fabinho. Lá no meu Instagram e no TikTok eu estou postando todos os dias stories, reels, feeds, com conteúdos das minhas vendas, das minhas produções. Então também segue o Fabinho lá tanto no TikTok quanto no Instagram. A Cozinha do Fabinho. E hoje aqui nesse vídeo, pessoal, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre algo que eu recebo e recebo muitas dúvidas nas minhas redes sociais. Sêmola de grano duro, ou semolina, ou farinha. Fabinho, qual é a melhor para usar? Fabinho, posso usar uma porcentagem de grano duro na farinha? Fabinho, posso fazer... Para mim fazer uma massa seca, tem que ser com sêmola de grano duro? Pessoal, fica comigo até o final desse vídeo e depois, ao final, você vai entender pelo menos o básico da diferença dessas duas farinhas. Ó, então vamos lá. Eu vou começar falando aqui, pessoal. Eu trouxe aqui para vocês, ó, sêmola de grano duro. Vocês vejam que é uma farinha mais amarelinha, né? Lembra muito uma farinha, uma areia. E aqui eu tenho a farinha comum, que é a farinha que a gente conhece, que é a farinha de trigo tradicional. Porém, essa daqui é uma farinha diferente. Eu vou falar rapidamente aqui sobre ambas. Sempre quando alguém vem, me chama, Fabinho, para mim fazer uma massa seca, eu devo usar só a sêmola? Eu já sei o que a pessoa está querendo dizer, eu já sei mais ou menos onde é que a pessoa está querendo chegar, mais ou menos, né? Pessoal, para você fazer uma massa, vamos tirar um pouco dessa mística, né? Dessa invenção que se tem na internet. Para você fazer uma massa fresca, não necessariamente você tem que usar somente sêmola de grano duro. Sêmola, na verdade, a expressão sêmola é um tipo de moagem que os moinhos fazem, né? Eles trabalham para se chegar a uma determinada granulosidade do trigo. Aqui, ó, se você for ver, rapidamente aqui também, sêmola e semolina são as mesmas coisas. Sêmola é muito mais utilizado na Itália, e semolina é uma expressão que a gente ganhou aqui, que veio junto com os imigrantes de descendentes italianos, tá? Mas elas são a mesma coisa, tá? Você pode encontrar semolina na embalagem de uma determinada farinha, semolina de grano duro ou sêmola de grano duro. Geralmente, nas embalagens de farinhas italianas, sêmolas de grano duro italiana, você vai encontrar escrito sêmola de grano duro. Ou sêmola rimatinata de grano duro. Rimatinata quer dizer que ela foi foi moída 2 vezes no moinho. Tá? Então, ela foi passada 2 vezes pela máquina, né, da moagem. Então, sêmola rimatinata de grano duro é porque ela passou 2 vezes pelo processo de moagem. Tá? Então, ela é um pouquinho mais fina ainda que a sêmola, sem o rimatinata, comum. Se vocês verem aqui, ó, a sêmola, ela lembra muito uma areinha. Pode ver que eu solto, ela cai como se fosse uma areinha, né? Uma areia bem fininha. Ela é uma farinha mais amarela. Por quê? Porque ela vem a sêmola de grano duro, tá, pessoal? Porque ela vem de um trigo diferentemente do trigo comum que a gente conhece, que se chama triticum duro. É um trigo diferente, é um grão diferente, né? E é uma farinha, pessoal, muito utilizada, mais utilizada, né, da região centro-sul da Itália, que é uma farinha que o pessoal usa muito para fazer aqueles espaguetes, que são espaguetes de alto padrão, que é feito somente com sêmola de grano duro e água. Geralmente são feitos na região sul da Itália, né, centro-sul. É uma massa que tem uma mordida maior,
ela ativa mais o glúten, tem mais proteínas, tá? É a sêmola de grano duro. Então, quando você quer fazer uma massa com aquela mordida mais al dente, que é uma massa com mais estrutura, quando você cozinha, ela não perde tanto o formato na cocção, né? Então, você pode usar somente a farinha de grano duro, tá? Então, basicamente, o que é a sêmola de grano duro? Ou semolina de grano duro? É um tipo de trigo que vem do trigo triticum duro, tá? Então, a farinha de grano duro é isso. Que também a gente acha sêmola de grano tênero, que daí já é a sêmola que é feito com a farinha de grano tênero, que é essa farinha aqui. Aqui não é uma semolina, não é uma sêmola. Aqui já é uma farinha comum, né, moída do trigo comum que a gente encontra aqui no Brasil. Voltando aqui rapidamente. O grano duro a gente não encontra no Brasil, não se tem produção ainda no Brasil do grano duro, tá? Existe muito na Itália, grãos de ótima qualidade, nos Estados Unidos, no Canadá, na Ucrânia se acha muito também sêmolas de grano duro de alta qualidade e na Argentina. Na Argentina também tem, tá? Mas quando se fala em qualidade de sêmola de grano duro, na Ucrânia, Itália, Estados Unidos, tá? E aqui, essa daqui é a farinha mais comum que a gente conhece, né? Que é a de trigo mole, tá? E essa daqui é a farinha comum, que ela é moída normalmente, que lembra muito um talco, né? E essa daqui, pessoal, é uma farinha específica, é uma farinha tipo 1, que a gente encontra no mercado. Porém, essa farinha aqui é a farinha que eu uso, que o Fabinho usa para fazer as massas frescas comum, que é a farinha premium. Tá? Não estou fazendo propaganda aqui, mas você encontra várias marcas da farinha que está escrito na embalagem premium, ou você encontra também, está escrito na embalagem gourmet, ou para massa fresca e pastel. Já falei muito aqui sobre isso. No meu canal tem vários vídeos eu falando sobre isso, sobre a diferença da farinha comum para a farinha específica para fazer massa fresca. Então essa daqui é uma farinha premium, mas você pode encontrar farinha gourmet ou farinha específicas para pastel ou massa fresca, ou vice-versa, né? Para massa fresca ou pastel. Fabinho, posso usar a farinha que eu uso para fazer pão, para fazer bolinho, para fazer um bolo de cenoura que a gente tem em casa, essas farinhas comuns que a gente tem em casa? Pessoal, você até pode fazer, tá? Você vai fazer uma massa agora, vai fazer uma massa de macarrão agora, vai servir na sequência? Beleza, pode fazer, não vai ter problema nenhum. Mas quando a gente fala em vender massa fresca, quando a gente fala em fornecer em quantidades maiores, aí já não serve, pessoal. Por quê? Porque sua massa vai escurecer, sua massa vai criar pigmentos pretos usando essas farinhas comuns que a gente usa normalmente em casa, tá? Pode acontecer de grudar, pode acontecer de mofar, né? Pode acontecer de você botar na água e ela escurecer. Enfim, tem vários fatores que acontecem. Por quê? Porque essas farinhas, pessoal, essas farinhas mais comuns, elas não são farinhas que vêm do grão, do endosperma do grão, que é o grão mais nobre do moinho, tá? Que tem uma quantidade menor de cinzas na sua composição. Essa farinha aqui, que é a farinha premium, ela é a melhor farinha que existe no moinho. Um exemplo, essa daqui, não estou fazendo propaganda, é a farinha da Anaconda Premium. Então, a Anaconda, né, o moinho Anaconda, a Premium, essa farinha Premium, é a top da linha tipo 1 deles, né? Então, essa farinha, eu faço um macarrão hoje, ela fica tranquilamente até 4 dias em refrigeração, sem começar a perder. Obviamente que ela, com o tempo, ela vai mudando um pouquinho de cor, mas não é igual quando a gente faz com uma farinha mais comum. Você faz agora, daqui 1 hora e meia, ela já está escura, já está aquela cor de cor marrom, né? Uma massa mais feia, ela vai perdendo a qualidade. Tá? Então, a diferença aqui, pessoal, eu já estou até mudando um pouco do assunto, a diferença aqui das duas, você pode fazer a massa com as duas, massa fresca, massa seca, enfim. Porém, cada uma delas tem uma sua forma de trazer o que você procura para sua massa. Você pode fazer um macarrão seco só com essa, só com a farinha comum. Você pode fazer um macarrão seco só com essa, só com a farinha de grano duro. Você pode fazer com as duas, 50% de cada. Você pode botar 20% de grano duro na farinha. Enfim, não existe uma regra, não existe uma receita exata para isso.
A receita quem faz é você. O que você quer trazer para sua massa? Na região norte da Itália, que é o berço das massas, que é aquela massa que a gente conhece aqui no Brasil, né, que é a massa tradicional, é feito com essa farinha de tradicional com ovos, que é a farinha ao ovo. A gente vai fazer massa comum para fazer um fettuccine, um tagliatelle, um espaguete, para fazer uma massa de lasanha, você vai fazer com essa farinha e ovos. Na região sul, para fazer um cavatelli, para fazer um orecchiette, para fazer um espaguete, aquele espaguete que tem uma mordida ao dente, vai ser feito com farinha de grano duro e água. Mas na minha receita que eu ensino no meu curso de massas, eu uso a farinha comum, de 25% a 30% de farinha de grano duro, ovos e eu finalizo com um pouquinho de água, né? Então, tudo isso tem o que você quer trazer para sua massa. Então, resumindo aqui, pessoal, você consegue fazer a sua massa só com essa ou com ambas, tá bom? Então, tem muita gente que tem essa dúvida sobre a sêmola de grano duro e também tem a dúvida da farinha comum. Então, aqui está bem explicado, eu expliquei bastante. Mesmo assim, se você tiver alguma dúvida, pessoal, deixa aqui nos comentários, chama o Fabinho, chama no Instagram, chama no TikTok, chama no meu WhatsApp. Pessoal, lembrando, eu tenho um grupo no WhatsApp que se chama Papo de Massa com o Fabinho. É um grupo totalmente gratuito, você não paga nada para entrar, você não paga nada para ficar dentro do grupo. A única coisa que eu peço, que o Fabinho pede, solicito acesso para o Fabinho, eu deixo bloqueado, porque nem todo mundo que vai no grupo, ou ia antigamente, né, que o acesso era liberado, tinha um intuito de conversar, de bater papo sobre massa, né, onde eu tiro as suas dúvidas, você envia suas fotos, enfim, tem bastante gente dentro do grupo. Eu deixo bloqueado porque as pessoas mandavam link de jogos, link de pornografias, então só entra mesmo quem tem interesse de conversar, de bater papo sobre massas artesanais, tá? O link está aqui na bio do Instagram, do TikTok e também do meu canal do YouTube que você está assistindo aqui. Vai ali depois do link, pede o acesso para o Fabinho, e o Fabinho libera para você, tá bom? Pessoal, não esqueça também, já se inscreve aqui no canal, estou ajudando vocês, estou tirando dúvidas como essas aqui, né? Outras e outras dúvidas. Maratona aqui no canal do Fabinho, tenho certeza que algum vídeo vai tirar sua dúvida, vai fazer você mudar a forma com que você prepara uma massa artesanal fresca. Então já não se esquece, se inscreve, ativa o sininho, compartilha com aquela pessoa que está precisando aprender tudo sobre massas artesanais. Pessoal, fico por aqui, eu espero ter ajudado um pouquinho, né, vocês sobre essa dúvida da sêmola de grano duro e da farinha comum. Se você gostou, já deixa seu like aqui, manda para aquela pessoa, compartilha, enfim, ajuda o Fabinho, que o Fabinho está aqui para ajudar você. Eu fico por aqui e até o nosso próximo vídeo.